Bom dia. Estou fazendo esse vídeo porque finalmente lançaram os times que vão participar em cada região da WCS. E eu queria comentar um pouco sobre esses times, o que eles vão fazer. Eu ia lançar esse vídeo semana passada, só que não tinha lançado todos os times que iam participar na região da China. Até pensei em ignorar a China, fazer um vídeo menor depois, mas falei, vou fazer tudo direto, deixa eu esperar uma semana. E finalmente está aí. Todos os times foram anunciados. Algumas rosters não foram anunciadas ainda, mas de times todos já sabem quais vai ser. Então a gente vai ter uma ideia, ainda que básica, do que vai ser cada time e que vai ser cada roster dos times nas regiões nesse ano da WCS. Bom, começando pela região da América do Norte, os times que vão participar são Dallas Fuel, que vem da Overwatch League, está voltando, Disguise, do Streamer, que é o Disguise Stoush, Space Station e Team Liquid, que são times já famosos, e a Lunax Gaming e Gorilla Disciples. Lunax Gaming e Gorilla Disciples vieram da Lower Bracket. Os outros 4 são team partners que já ganharam essa vaga para o Tier 1. Eu acho que eu não expliquei o sistema, como é que funciona, eu vou explicar aqui rapidinho. Existe uma coisa chamada Teams Partners, que são times que estão juntos com a WCS, que eles fazem um acordo lá com a própria Overwatch, que eles vão ter umas rosters competitivas e em troca disso eles vão ganhar um spot de graça no Tier 1 do Overwatch. Deu pra entender? Eu acho que não é difícil entender isso não. E os outros, na América do Norte, Dallas Fuel, Disguise, Space Station e Team Liquid são os times partner dessa região, enquanto o Lunax Gaming e Gorilla Disciples teve que fazer uma competição. Foi o LCQ, Last Chance Qualifier, para participar dessa região. Bom, nos times nós temos Dallas Fuel, que tem o Chronic, Seonju, Kellan, CJ e Lucamino. A Disguise, que tem o PGE, Rocket, Thread, Sile e Lep. Space Station, com Sugar Free, Little, Hawk, Admiral e Ultraviolet. Team Liquid com Tree, Zira, Infected, Coluge, RuPaul e Vega. A Lunex com Zomba, X10, Zeb, Cardifen 22, ZZZ e Nenwai. E a Gorilla Disciples com PDK, Ryan, Dion, Sniper, Gorilla, Grapes e Scuffed. Bom, nessa região eu vou dizer duas coisas. Os times que eu espero fazer alguma coisa é a Space Station Team Liquid. O time que eu vou estar torcendo é a Disguised e o Gorilla Disciples. E resto é resto. Eu gostei muito dessa roster da Lunax Gaming. Gosto muito do Cardifen, gosto muito do X-Tan, gosto muito do Nenwai. E eu também gostei da roster da Dallas Fuel, com Senjon e Callan, que são 2 importes sul-coreanos, que é raro nessa região. Eu acho que vocês perceberam, não tem nenhum. Mas eu não acho que esse time do Dallas Fuel vai conseguir fazer alguma coisa. Não, principalmente no bootcamp que teve recentemente. Não senti que eles tinham a conexão. Qual que é o nome? A química para funcionar bem como time. Eu acho que esse time do Disguise pode fazer uma bagunça. Eu vi o pessoal falando mal desse time, porque vai ter o PGE, que não joga há um ano. E o Lep, que também não se decidiu ainda. Não é um cara que se provou bom o suficiente para jogar nesse nível. Mas eu acho que esse time consegue fazer uma surpresa. Eu acho que esse time consegue ir para uma LAN. E temos os 2 times que não são partners. Eu acho que o Gorilla Disciples consegue fazer uma bagunça. Eu acho que esse time não vai ficar em último. Eu acho que esse time consegue ir lá pra frente com o Ryan, Gorilla, o Dion, que são jogadores incríveis, jogadores hiper subestimados dessa região. E eu acho que eles conseguem fazer uma bagunça. Eu acho que em pelo menos uma LAN eles conseguem pegar e ir pros playoffs. Não sei se eles vão para algum evento internacional, mas ir pros playoffs eu espero, tenho quase certeza que eles vão conseguir fazer isso. Bom, esses são os times da América do Norte. Bom, passando agora para a parte da EMEA, que é a Europa mais o Oriente Médio. Os times participantes são Team Peps, Twisted Minds, Virtus Pro, que são os 3 times partners da EMEA, DKE Sports, Alcadia e Anyone's Legends. Por parte do Team Peps nós temos Zoro, Jeep, Sun, Willis, FD God e Zerion GDH. Por parte do Twisted Minds nós temos Quartz, Yubi, JWoo, TVNT, KSA, Funny Astro e Simple. Por parte da Virtus Pro nós temos o Kevster, Cycle, Ace, Fixa e Landon. Por parte da GKE Sports nós temos Lambda, Alpha E, Ziad, Hako e Finn. Por parte da Alcatia nós temos o Wade, Taejong, Vestola, Gala e Sermajed. E por parte da Anyone's Legends nós temos Kai, Waymone, AMDP, Tama, Crispy e Kineo. Bom, comentando um pouco, nessa região inteira eu só vou torcer para um time, Anyone's Legends.
Eu acho que esse time tá muito divertido de acompanhar. O Double Emon é um ótimo jogador, o Kai é um ótimo jogador, o MDP, que é um cara que eu não conhecia antes de ver, jogou muito bem as qualifiers. Crisp, Knail são suportes incríveis. Esse time tá muito divertido de torcer, então vou estar torcendo pra eles. Agora, falando um pouquinho mais sobre os times partners. Infelizmente, eu acho que a Team Peps não vai conseguir tão bem. É um time que consegue surpreender, ano passado surpreendeu. Conseguiu participar do campeonato mundial, que teve no final do ano. Com a eliminação meio esquisita da Genji, mas ainda assim conseguiu. Mas eu acho que esse time, com zero mudanças que eles tiveram do ano passado pra cá, eu acho que eles não conseguem competir. Principalmente que a EMEA tá parecendo uma das regiões mais fortes, não a mais forte. Talvez só perdendo pra Coreia do Sul. Então assim, não acho que eles vão conseguir competir, por mais que eu goste muito dos times. A FD God é um ídolo pra mim, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Desde anos do São Francisco Shock eu gostava dele. O Deep é um jogador muito subestimado dessa região. São jogadores bons, mas eu acho que eles não vão conseguir tão bem quanto Twisted Minds ou Alcadia conseguem. Falando neles, os campeões mundiais atualmente, Twisted Minds, não fizeram tantas mudanças. Adicionaram o J.Woo, porque estavam precisando de jogador de Tracer, sabendo que era o Yubi, jogador de Tracer deles e... eu faria um vídeo até explicando. Tem um vídeo da Coach Olsen, uma garota que eu elogio muito aqui sempre, porque ela faz vídeos ótimos sobre o Overwatch, que ela faz um vídeo explicando por que o Yubi não é tão bom um jogador de Tracer. Ele é um ótimo, melhor jogador, como vocês podem ver na tela que tá passando aí. Ele é o melhor jogador de Symmetra do mundo, de longe atualmente. Mas infelizmente ele não consegue jogar de Tracer muito bem. Então adicionar o GU é muito bom, que o GU se provou jogou muito bem o bootcamp também. TVNT, KSI não vai jogar tanto, porque o TVNT é um demônio atualmente. Ele foi de um tanque decente num time muito bom para um tanque muito bom no melhor time do mundo. Assim. E o FNS Simple eu acho que não tem introdução. São jogadores que já estão há anos aí. E desde que eles existem, eles já são jogadores que são impactantes para os times dele. O FNS em épocas de LA Gladiator já era um demônio. O Simple, em todo time que ele passou, ele foi um demônio. E é isso. Esse é o time que provavelmente vai ganhar essa região. Não vou estar torcendo para eles, porque, né? Não gosto de time favorito. Vamos torcer pra zebra aí. Mas enfim. Virtus Pro também manteve a mesma roster. Kevster, Cycle, ES, Fixa e Landon são jogadores bons esses. Eu acho que a Virtus Pro vai ficar em segundo dessa região, eu imagino. Porque, principalmente o Kevster, já é, o Kevster, no geral, desde a Overwatch League, contando desde a Overwatch 1, ele é o melhor jogador não sul-coreano, melhor DPS não sul-coreano da história. Ele é um monstro, Kevster, e tá jogando no pico do seu jogo ainda atualmente. Além disso, o Landon é um jogador que tá se provando cada vez melhor. Cycle também é um cara que é muito bom desde sempre. O único problema desse time, eu vi as pessoas comentarem, não tem um hitscan DPS. O Kevster teve que jogar de hitscan DPS no bootcamp. E isso é preocupante, no mínimo. Porque o Kevster é um ótimo jogador de Tracer, sabe? O Cycle também, são dois jogadores ótimos de Tracer, mas infelizmente eles estão tendo que jogar de... eles estão tendo que jogar fora do role. O Kevster tá tendo que jogar fora do role dele, tá desconfortável, não jogou tão bem o bootcamp quanto ele poderia ter jogado, mas é isso, vamos deixar tentar se adaptar. Pode ser uma situação que nem do Labda da vida, que era um jogador de flex, começou a jogar hitscan e virou um ótimo jogador de hitscan. Não sei. O tempo vai nos responder sobre isso. Passando para os times que não foram partners, times que só qualificaram. Temos GK, que como eu disse anteriormente, tem o Labda, que é um ótimo jogador de Sojourn, um dos melhores jogadores de Sojourn do mundo atualmente. Alphaí, que é um jogador que, cara, eu diria que ele foi torturado ano passado na Coreia do Sul, porque se você não sabe dessa história, basicamente a Zero Division foi de um time hiper competitivo para perder o Violet e não achar um jogador de main suporte a tempo. Então o Alphaí teve que jogar main suporte durante eu acho, o terceiro estágio inteiro da Coreia do Sul. E ele jogou bem até, mas assim, o jogador de flex DPS jogando de main suporte é putaria, com todo respeito. Então, ele foi meio assim. Aí no final eles pegaram um Blaze, conseguiram jogar, mas não foi a tempo suficiente. Então o Alphaí tá voltando, saiu do Zeta, tá voltando agora pro GK com um time que é legal. Vai ter um problema nesse time que eu vou falar em 2 segundos, mas é um time que eu gostei da roster. E é isso, se ele se provar, ele é a última chance dele, basicamente, do Alphaí. Se ele não se provar esse ano, a gente sabe que a culpa não é dos times, a culpa é dele. Mas se ele se provar, vai se provar um dos melhores jogadores da época da WCS, se ele conseguir jogar bem esse ano. O Ziad, que é um tanque, que se eu não estou errado, foi ele que ganhou a Copa do Mundo 2023 pela Arábia Saudita. Foi ele ou o KSA? Eu acho que foi os dois revezaram o tempo. Mas o Ziad é um ótimo jogador, está jogando muito bem de Diva, um ótimo jogador de Zarya,
São os dois tanques do meta atualmente. Ele tá jogando muito bem nos dois. E aqui chega o problema do time. Haku e Finn. Não quero ser uma pessoa de merda, mas assim, o Haku e o Finn são jogadores que não se provaram de suportes ainda. O Finn teve muitos problemas no Zeta Division, a ponto deles não conseguirem classificar, ganhar jogos ganhos pelas jogadas dele, pela falta de agressividade que ele tinha principalmente. E o Haku é um jogador que basicamente tem um campeonato mundial, tem uma Copa do Mundo de Overwatch, que eu diria, e a maioria das pessoas que acompanham diriam que eles não mereceu. Porque, eu não sei explicar, mas basicamente, o time, a seleção da Arábia Saudita não ganhou por causa dele, ganhou mesmo com ele, entendeu? Ele é um jogador que deu muito a desejar nos últimos anos. E assim, eu falei isso ao Alfaia, mas isso é 100%. É a última chance do Haku para se provar no Tier 1. Senão, eles vão ter que trocar, vão ter que fazer alguma coisa. Porque o Haku, se ele continuar jogando o nível que ele estava jogando nos últimos anos, não vai dar para GK Esports. Enfim, passando agora para a Alquetzia, que trocou a roster inteira. Agora tem Aid e Taejong, que são jogadores que no começo eu falei, puta que pariu. A Alquetzia não vai conseguir se qualificar porque são jogadores que no mínimo dão a desejar e no máximo não são bons. Mas eles jogaram muito bem a Qualifier, então eu tenho esperanças para eles. Eu acho que eles conseguem fazer uma bagunça aí. Principalmente porque, chegando nisso agora, temos Vestola, Gala e Sirmajet, como Vestola no tanque, Gala e Sirmajet suportes. São jogadores muito bons. O Vestola basicamente, eu acho que você não sabe dessa história, mas na Copa do Mundo de Overwatch, eles quase ganharam, eu não lembro se eles ganharam, quase ganharam da América do Sul não, Coreia do Sul, porque o Vestola, porque era uma meta de Sigma, e o Vestola é efetivamente falando dos melhores jogadores de Sigma da história, ok? Então assim, se o Vestola conseguir expandir essa Royal Pool de Sigma, ele tem uma boa Zarya também, tem um bom Ramatra, que é difícil não ter no Tier 1 atualmente, mas se ele conseguir pegar o nível dele de Sigma e botar 50% disso em qualquer outro herói, ele vira um demônio. Vestola é um dos jogadores mais, eu acho que pra mim, na minha opinião, é o jogador mais subestimado da história do Overwatch. Assim, desde o WCS ele joga muito, sempre jogou no topo do seu nível. E aqui, se ele conseguir se qualificar pra uma LAN com um time que não é partner, ele vai se tornar um dos melhores tanques europeus da história, na minha opinião. E o Gala Sirmajet, Gala é o melhor jogador espanhol da história, assim, não tem muito o que falar, ele é um ótimo jogador, sempre fez ótimo main suporte, sempre teve impacto de Brigitte e Lúcio, e agora principalmente vindo com o Mizuki Gato, vamos ver como é que ele vai, a Hero Pool dele de main suporte vai ir, dependendo da situação, qual vai ser o meta quando começar o campeonato. E o Sirmajet é um cara que estava preso da Team Falcons, até agora, e finalmente saiu e agora ele vai se provar. É um cara que vai conseguir, e eu imagino que ele consiga jogar de nível muito bom no Alquetzia, principalmente agora que ele tá titular, e é isso, vamos ver, eu torço pra ele, gosto muito dele, sempre gostei dele. O problema que eu achei que seria era o Age e Taejong, mas eles se provaram jogando bem. Se eles manterem o nível que eles jogaram nas qualificatórias no campeonato em si, a gente vai ter uma ótima competição da Alquetzia. E pra terminar, o time que eu vou estar torcendo, obviamente, voltando a falar um pouco deles, N1's Legend, Kaiwa Waymone, eu acho que assim, vai ser a lineup de DPS mais divertida de se assistir. Obviamente, eu acho que Lab Wi-Fi é mais forte, eu acho que Quartz Yubi é mais forte, até Kevster Recycle é mais forte, eles são mais fortes. Não é a melhor lineup de DPS da EMEA, mas eles são muito divertidos. O Waymone conseguiu, com a GK Esports, quando eles tinham uma roster da América do Norte, ele conseguiu jogar muito bem na LAN, muito bem na NA. Então assim, eu tenho muita esperança por ele, eu gosto muito dele, dos melhores jogadores atualmente. O Kai, não precisa de introduções novamente, é um ótimo jogador, desde sempre tá jogando aí, desde sempre tá fazendo, milagres pelos times que ele joga. E é isso, pro DPS eu acho que eles vão ser o mais divertido. Agora, tanque. Temos o Tama e o MADP. O Tama é um cara que já joga há muitos anos e é um ótimo jogador também. Eu não acho que ele tá do nível dos outros tanques aqui, porém... Não, deixa eu me corrigir. Eu não acho que alguns tanques deles estão do nível que seria o suficiente para o WCS. Porém, o Tama não tá sozinho. MDP, que eu vou conferir, como eu falei anteriormente, não conhecia ele, e ele jogou
muito bem a Qualifier, principalmente de Diva. Eu acho que ele jogou de Zarya também, não consegui ver os jogos inteiros de Zarya, mas jogos que eu vi ele jogou de Diva e jogou muito bem. Então fica de olho nele, ele é um cara que tá vindo aí, outro tanque da Arábia Saudita, que pode fazer bagunça. Então fiquem de olho nele, ele parece um ótimo jogador. Crispy Nail é uma lineup de suporte que eu acho que assim, ela tá no meio da EMA. Eu acho que ela, a lineup mais normal da EMA é essa. Eu não tenho muito o que falar não. Eu acho que o Crispy e o Kineo são caras que já se provaram o suficiente pra estar numa roster dessa. Então a gente vai ver se eles se provam mais ou se eles mantêm o mesmo nível. Se eles manterem o mesmo nível, eu não acho que eles vão ser dropados, porque eles são bons já. Eles são ótimos jogadores. Mas principalmente o Kineo, eu espero que ele se prove. Comparando que, obviamente, a comparação dele é o Gala suporte. Puta que pariu. É difícil, né? Mas assim, eu acho que se eles provarem mais, vão se tornar alguns dos melhores jogadores esse ano. Se não, eles vão ainda ser ótimos jogadores pra EMA. Enfim, essa região que eu acho que vai estar mais divertida de assistir. Talvez só atrás da Coreia do Sul, que eu vou falar agora. Mas é isso. Essa região vai estar muito divertida. Se fosse escolhe uma região pra eu só assistir essa região, EMA, com certeza. Talvez Coreia do Sul, mas eu vou explicar qual é o problema da Coreia do Sul já já. Então é isso. EMA vai ser minha região favorita. Torcida totalmente para N1 Legend. É isso, vamos nós. Agora vamos para a região mais esperada, região mais forte, assim, no geral, da WCS. Recentemente está tendo os problemas, principalmente com essa meta de Symmetra, que não é um... Assim, não é desculpa, mas é uma justificativa pro time deles não terem tão bem nos últimos lances. Mas, enfim, vamos ver o que eles vão fazer, porque eles têm ótimos jogadores com eles atualmente. De times, nós temos a T1, Team Falcons, Crazy Raccoon, Zero Division, que são os times partners que foram convidados para participar desse estágio 1. E outra coisa que eu tenho que comentar Não, deixa eu falar os times primeiro e depois comento sobre isso. Aí os times que se classificaram, a New Era, Onside Gaming, que eram times que já estavam ano passado nesse Tier 1, e por causa do sistema eles conseguiram manter os spots deles. A New Era não, a New Era ganhou o spot da Way Gaming, mas a Onside Gaming já estava lá. Então são caras que já estavam, efetivamente falando, na teoria já estavam e conseguiram manter seus spots. E a Zan Esports, Cheeseburger e Poker Face, que se qualificaram com as qualificatórias que tiveram semana passada. Eu acho que vocês perceberam, mas tem muito mais times na Coreia do que na EMEA e na NA. Isso é por causa do jeito que funciona. É diferente, a EMEA e a NA são do mesmo jeito. Aí a Coreia é de um jeito, a China é de um jeito. E o Japão e o Pacífico são de um jeito que é junto. É o mesmo jeito, Japão e Pacífico. Então é isso. É um jeito diferente, tanto é que... você me perdoa, mas... Se eu não tô errado, são 9 times. O nono é rebaixado direto. O oitavo e o sétimo não acontece nada, eles se mantêm na liga, mas eles não são qualificados para nada. E do sexto ao primeiro vão para os playoffs da região. Eu acho que é isso. Depois confirmo no vídeo próximo, quando eu falar mais sobre formatos e tudo mais, eu confirmo isso para vocês. Mas é isso. E porque é uma região que tem mais opções, tem mais gente querendo jogar, tem mais pessoas jogando, obviamente. Então é isso. É uma região diferente, tem mais times. Por isso que eu acho que essa vai ser uma região muito divertida de acompanhar também. Junto com a EMEA, eu acho que vai ser as duas mais divertidas. Porque tem muitos times e tem muitas personalidades, muitos jogadores completamente diferentes na mesma região. Mas vamos comentar. Nós temos a T1, com Proud, Zash, Donghak, Jasmine, Skilled e Bliss. Team Falcons, com Checkmate, Merit, Hambin, Somon, Tio e Fielder. Crazy Raccoon, com Lip, Hisang, Stalker, Max, Jumbin, Chorong e Vigilante. A Zero Division, com Proper, Knife, Milgaro, Bernard, Shu e Violet. New Era, com Dodo, Pear, Sola, Yati, Secret e MCD. Onside Game, com Spite, Kilo, Hacksaw. Confirmação, Hacksaw tá entrando como coach, se eu não tô errado. Eu acho que vai estar errado aí na imagem que eu tô mostrando pra vocês. Mas eu tenho quase certeza que o Hacksaw entrou como coach, não como DPS novo. Mas assim, se eu vejo isso melhor, eu corrijo mais pra frente. O ataque de tanque, Iron e Opener. Agora para os times que se qualificaram. Zan Sport com Alien, Probe, Beck, Heiser, Youngjun, Kivs, Ravira. Cheeseburger com Argon, Zessin, Jamelgong, Farmer, Seungyeon, Wu-chan e Faith. E a Poker Face com Minute, Dart, Fearful, Guren, Karo, Tenten e Spinal. Bom, essa região aqui eu acho que eu não vou ter tanto a falar. Vai ter mais times, obviamente, então vai ser uma coisa meio longa, mas não tem tanto a falar porque... eu vou só falar. Da T1,
manteve o mesmo time, só trocou o Vigilante pelo Blizz. O Vigilante foi pra aqueles Raccoon e o Blizz entrou. Mas Proud Zesh já é. O Zesh é o melhor jogador. Quando você é melhor jogador de algum herói, tipo, no mundo, você já é uma. Você é uma pessoa boa. Zesh é o melhor jogador de Venture do jogo atualmente. Não tem muita competição, o cara é um demônio. O Kanek, jogador chinês, é um ótimo jogador de Venture também. Também foi um cara que conseguiu duelar, foi a primeira pessoa a conseguir duelar o Zesh no Venture, mas o Zesh é um melhor jogador de Venture. Também tem uma ótima Tracer, uma ótima Symmetra também. Consegue jogar a esse nível desses personagens. Então, assim, o Zesh é um ótimo jogador. E o Proud também entrou na T1 agora, eu acho, se eu não tô errado. E é um cara que precisa se provar. Todo mundo fala isso sempre, mas é isso. O Proud teve várias oportunidades e não conseguiu se provar tão bem em nenhuma. Assim. Então, é a última chance dele. Esse é o personagem com mais última chance, a pessoa com mais última chance de todas. Se ele não se provar esse ano, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir entrar num time de Tier 1 nos próximos anos, porque ele precisa se provar. Ele é um cara que, tipo, nos picos dele, ele é um dos melhores jogadores de hitscan do mundo, mas ele não acerta esses picos o suficiente pra se provar. Como é que é? Se provar lucrável, se provar alguma pessoa que você queria no seu time. Donhack Jasmine. Donhack é meu jogador de tanque favorito da WCS, é um cara muito divertido de assistir. Espero que ele jogue mais esse ano, porque ele basicamente ficou 50-50 com o Jasmine ano passado. Mas ele é um cara que eu acho muito massa de assistir, o Donhack. E é isso. A Jasmine é foda. O Jasmine também é um cara bom. Nunca confiei tanto nele. Ele é um cara que sempre deixa um pouco a desejar, pelo menos na minha opinião. Eu prefiro o Donhack 100% a Jasmine. Mas é isso. Vamos ver esse ano. Esse ano várias pessoas vão ter que se provar, principalmente nesse time da T1. Enfim. E na região de suporte, Skilled Blizz. Skilled é um cara que já está provado. É um cara que é muito bom no time. Já joga há muitos anos. E é um cara que é consistente. Consegue jogar. E o Blizz é um cara de altos e baixos, eu diria. É um jogador que é muito bom de Brigitte. O Lúcio também dá a desejar. Mas se ele conseguir jogar no nível acima dele, vai ser bom. Não acho que ele tem que se provar tão urgentemente quanto os outros, porque ele é um jogador bom, ele se provou jogar bem, mas ainda assim, ele dá a desejar de vez em quando. Porém, esse time da T1, eu tô confiando neles, gosto muito do Donhack. Não é minha torcida, porque tem 2 times que são minha torcida esse ano, vocês vão ver qual que é. Obviamente, as zebras, os times com jogadores menos conhecidos, vou torcer pra eles, mas torcida no geral. Eu gosto muito do Donhack, espero que ele ou vá bem, ou se não for bem, tradeado pra um time que ele vai jogar bem, gosto muito dele. E é isso. Team Falcons, aqui é a pedra no caminho. Finalmente nós não temos, pelo menos eu, não vou ter um motivo para torcer para eles. Não vou torcer nunca mais para Team Falcons, ainda bem. Por quê? Eles não têm mais o Proper. Proper que é considerado assim, eu não acho que eu tô sendo maluco se eu falar que é o melhor jogador do Overwatch 2, da época do 5x5 da história. O cara é um demônio, muito bom. E foi tradado do Falcons, saiu do Falcons por algum motivo. Não foi tradado, só saiu do Falcons por algum motivo. Eu tô tentando lembrar que era, mas algum problema contratual. Ele queria que eles contratassem o Shu. E eles não contrataram o Shu e contrataram um cara. Não contrataram ninguém. Ficaram com o Shu e Fielder. E o Proper não gostou disso e saiu do time. Então, os jogadores são Checkmate e Merit, que são assim, são bons jogadores. O Merit é um bom hitscam, que joga bem. E o Checkmate é um cara que se provou muito bem nos times da NBA que ele jogou. Me perdoa, mas segundo, deixa eu só lembrar. Eu tô tenho que tirar minha dúvida. Ele jogou no Alcatia, exato. Tava tentando lembrar se era no Alcatia ou no Twisted Minds que ele tinha jogado, mas foi no Alcatia. Que ele jogou muito bem. Jogou bem o suficiente pra, pegar 2 vice direto em mundiais. Cara, isso é foda, né? Com todo respeito. Então, assim, ele é um cara que é bom, mas no bootcamp ele não tava jogando bem. Então nós temos que esperar pra ver o que vai acontecer sobre isso. Como vai rolar isso. Porque, assim, ele não jogou bem no bootcamp, que foi a primeira vez que a gente viu ele com o Team Falcons. Então, tem que se provar um pouco, principalmente com o Team Falcons. Fora do Team Falcons, ele é um ótimo jogador, já joga bem, mas tem que se provar com o Team Falcons. Tanques, Rambin e Somon. Somon é um tanque, tipo, segunda e quarta, ele é a melhor opção que você tem. Terça e quinta, ele tá resfriado. É o melhor jeito que eu consigo descrever ele. Porque, de vez em quando, ele é um demônio, de vez em quando ele é muito bom, e de vez em quando ele não tá jogando a nível de Tier 1 Overwatch. Então vamos esperar pra ver o que ele vai fazer. Agora o Rambin, o Rambin tá aí desde sempre. Rambin é um ótimo jogador de tanque desde que eu sou gente. E é isso, a gente vai ver o que ele vai fazer esse ano.
Principalmente agora que ele vai estar dividindo time com o Samoa. Ele vai ter tempo com o Samoa. Ele vai ter que jogar bem. E vamos analisar. O Rambin é um cara que não tem dúvida vai jogar bem esse ano, mas a gente vai ver quão bem ele vai jogar. Se ele vai jogar um nível de Rambin normalmente, né? Se ele vai jogar bem nível dele, ou se ele vai jogar bem do nível Max, por exemplo. Jogador substituto, jogador que divide tempo. Falando nele, o time da Crazy Raccoon, com Lip, Hisang, Stalker, Max, Jumbin, Chorong e Vigilante. Esse lineup de DPS não tem complaints nenhuma. Lip é um demônio, Lip tá jogando desde sempre, sempre foi bom. O Hisang é um cara que consegue jogar a nível bastante, eu não vou dizer profissional, porque eu não sei se é profissional, mas ele consegue jogar a um nível bom. Os personagens que ele tem domínio. E agora o Stalker, que é um jogador que vai cobrir tempo junto com o Hisang, e eu acho que é um jogador melhor que o Hisang, infelizmente, porque eu gosto muito do Hisang, mas também gosto do Stalker. Mas agora nós temos que ver como que a Crazy Raccoon vai se adaptar com 2 flex DPS. Vai ser a primeira vez que eles vão fazer isso na história, eu acho. Enfim, Stalker como edição vai ser muito bom. Eles só anunciaram ontem, eu acho, na gravação desse vídeo. E é isso, vamos ver. O lineup DPS dele está um dos melhores da região, se não o melhor da região. Max Jumbin de tanque. O Jumbin com... Porra, não tem muito o que falar. É o lineup que tá aí desde sempre. O Max vai jogar King's Row e o Jumbin vai jogar todos os restos. O Jumbin tava com uma... Eu não lembro direito que eles estavam jogando. Eles tentaram forçar o Winston em alguns mapas, eu acho, Crazy Raccoon, e não conseguiram, porque o Jumbin é um dos melhores jogadores de Winston da história. Infelizmente, o Winston não é meta atualmente e não parece que vai virar meta em algum tempo. Mas E o Max é um jogador bom de diva, um jogador bom de Zarya, mas o Jumbin começou a jogar de diva, tava jogando até que bem de diva, não era tão ruim assim ele de diva, mas é isso. Nós vamos ver como é que eles vão se adaptar com esse meta atualmente, principalmente visto que Domina lançou e Domina parece estar forte. Vamos ver quem vai jogar mais de Domina no time, é isso. E Chorong Vigilante, eu também não vou falar muito. Chorong já é um cara que está aí há 1000 anos e é muito bom. E é isso. E o Vigilante é um cara que tá vindo da T1, jogou muito bem no T1 e eu acho que não precisa se provar, é um cara que já é bom o suficiente para conseguir esse spot na Crazy Raccoon por um tempo. A não ser que ele jogue horrível essa temporada, mas aí também de qualquer um. E eu percebi que eu não falei do lineup de suporte do Team Falcons, vou falar rapidamente. Steel e Fielder estão aí desde sempre, são jogadores consistentes. Não vou fazer as melhores jogadas de sempre, são jogadores bons, mas... estão sempre aí, são consistentes. Sempre vão ter o mesmo nível, um nível altíssimo, mas não o melhor de todos no seu próprio role. E agora, passando para a Zeta Division, esse é o time que eu vou estar torcendo, time partner. Porque eles mudaram basicamente o lineup todo, o único jogador que manteve foi o Bernard. Mas eles estão vindo com o Proper e Knife. Proper que eu falei novamente. Melhor jogador de DPS da história do Overwatch 2, o 5v5. O Knife é um cara que tá jogando muito bem. E ele foi para um time que vai dar suporte para ele. Que é uma coisa incrível, na minha opinião. Então é isso. Lineup de DPS, esse eu acho que é o mais forte da... Se não for do Crazy Raccoon, esse é o mais forte da Coreia. Milgar e Bernard no tanque. O Bernard já é um cara que é muito bom. Tá sempre aí, tá sempre jogando bem. E agora a adição do Melgaro vai ser interessante, porque... Como é que eu falo? Eu acho que o Melgaro tem poucos heróis para justificar essa contratação. O Melgaro tem um tanque, tem um Hazard bom, tem um... Esse é o problema, eu não sei se o Melgaro tem tanques suficientes melhores que o Bernard para justificar essa contratação. O Hazard, eu acho que de cabeça, pensando que só o Hazard do Melgaro é melhor que qualquer herói do Bernard. Então é isso. Vamos analisar, vamos ver como é que vai estar indo. Eu acho que o Bernard vai jogar 99% dos jogos. Aí quando por algum motivo dos bans do mapa, Hazard estiver sendo jogado, Melgaro vai entrar. E é isso. E Shu e Violet, puta que pariu. Esse é o melhor. Cara, que diversão. Shu era o jogador do Crazy Raccoons que na minha opinião, é o melhor flex support que a gente já teve no jogo na época do WCS. É um cara que é hiper consistente. Até quando a Crazy Raccoon tá vindo mal, ele tava jogando bem. Então assim, é um cara que é um pica do caralho. E agora o Violet, que é o meu jogador favorito da história da Overwatch League. E agora tá na WCS, voltou pra Zeta Division com o Shu do lado dele. Assim, eu acho que o Violet não jogou o melhor nível dele na WCS. Ele é um cara que tava jogando muito bem a Overwatch League. Na WCS ele jogou bem, mas não jogou no nível que ele conseguiria jogar comparado ao Overwatch League. Então assim, se ele pegar e ele voltar desse nível esse ano, a Zeta Division vai ser um time
vai ser um favorito pra tudo esse ano, se manter essa lineup. Então é isso. Tá aí esperando, tomara que o Violet jogue bem. Sempre vai ter aquela trollada, porque é o Violet. Assim, gente, só pra vocês terem uma ideia, o termo Ajax, que é quando você perde uma ult de Lúcio, foi considerado trocar pra Violet várias vezes, de tanto que ele faz isso. Mas ele é um ótimo jogador. Se ele ainda tá sendo contratado pro Zeta, ótimo jogador. Enfim. Agora pros times qualificados. Não, esses são os times, pros times que já tinham spot. New Era, que ganhou o spot da Way Gaming, que tá vindo com Dodo, Per, Sola, Yeti, Secret e MCD. Eu não vou falar muito desse lineup porque, assim, com todo respeito, eu acho que eles vão ser os times que vão ser rebaixados. Eu gosto muito do Dodo, eu gosto muito... Não vou dizer que eu gosto muito do MCD, que senão fica esquisito. Eu confio no MCD, assim, pra jogar bem como jogador. Mas, assim, Per, Sola e Yeti no tanque, eu vi eles jogarem, poucas vezes que eu vi eles jogarem, eles não me convenceram. O Secret e o Pearl, um DPS e um suporte, também não me convenceram o suficiente quando eu vi eles jogarem. Então, assim, esse for pra escolher um time pra ser baixado é esse. Por mais que eu goste muito do Dodo, eu espero que ele vá pra um jogue bem. Eu acho que ele nunca vai ter essa oportunidade de jogar bem aqui. E agora pro outro time que eu vou estar torcendo, que é Onside Game. Porque eles só... Infelizmente, eles têm 3 meus jogadores favoritos da história aqui. Kilo e Spint, e agora tecnicamente Haxol, por mais que eu acho que ele não vai jogar, são uma linha de DPS muito divertida. O Kilo, ele é tipo o jogador de hitscan mais normal possível. É o melhor jeito que eu consigo descrever. Ele, quando ele tá na posição certa, e qualquer jogador de hitscan jogar bem, ele joga acima desse nível. Quando ele tá numa posição que ele, sob pressão, que ele precisa ser um jogador de hitscan supérfluo, assim, melhor que a média, ele não vai jogar bem. E assim, eu não tô dizendo que ele é ruim, porque se você tá no lugar confortável de hitscan e você tá jogando melhor que a média, você é um bom jogador. E é isso que importa. Só tô esperando que ele evolua. Ele é um jogador que eu acompanho desde a época que ele tava no Contenders. Eu gosto dele. Então assim, vou estar torcendo muito. Quero muito que ele se encontre, que ele seja bom esse ano. E o Spint, puta que pariu. O Spint é um cara que ele entrou no Crazy Raccoon como stand-in quando o Lip tava tomando... O Lip não jogou o começo da terceira estágio. O Spint jogou muito bem com a Crazy Raccoon. E ele é um cara que, na minha opinião, sempre se prova. Ele é um cara que tava em times que não ajudaram ele muito, não ajudaram ele o suficiente. E por mais que o side game não tenha mudado muito, eu acho que esse ano eles vão conseguir fazer alguma coisa. Se qualquer um desses 5 jogadores, sem contar o Haxel, melhorar 10%, só um, melhorar 10%, eles vão conseguir classificar pelo menos para os playoffs da Coreia do Sul. E o Iron e o Opener, o ataque, como tanque, perdão, pulei por ele. Ele é um cara que jogou na NA um tempo atrás. Eu acho que ele jogou na NA foi em 2023, jogou pra NRG Shock. Foi um jogador, se eu não tô errado, foi ele, não, foi o Kella. Não vou lembrar quem foi que jogou com aquela... Foi uma época que final do Mundial, o último Mundial de 2023, não, o último Mundial de 2024, que era uma meta de Malga, uma meta escrotérrima de Malga, e a Energy Shock conseguiu forçar a Junker Queen, e muito bem. Foi o melhor resultado de NA que teve, foi deles. Então assim, muito pica. E eu acho que foi com o ataque de Junker Queen. Então assim, se ele conseguir jogar no nível que ele estava jogando, esse time é assim, se eles conseguirem melhorar um pouquinho, eles vão ser vão disputar LAN, vão disputar vaga em mundial, em internacional. Mas se eles continuarem assim, eles não vão ser rebaixados, mas também não vão classificar para muita coisa. Iron e Opener são jogadores de suportes bons. O Opener é um jogador inconsistente, infelizmente. O Iron é bom, mas o Opener é inconsistente. Mas eu acredito, gosto do Opener nos picos deles. É um ótimo jogador, então vamos torcer para que esses picos se mantenham. Agora sim, para os times que classificaram. Zan Esports, com Alien, Probe, Beck, Heiser, Yanjun, Kivs e Ravira. Esse é o time que vai estar mais divertido para mim. Porque Alien, Probe e Beck são 3 DPS muito divertidos de assistirem. Eles não são os melhores, mas eles são... Tudo que eles fazem são massa. Então vai ser pica assistir eles. Heiser como tanque é um cara que... Ele é consistente, mas ele é consistente no nível que não é o esperado ao WCS. Então eu estaria esperando ele jogar como ele vai jogar. E eu espero que ele melhore o nível dele, porque eu gosto muito dele. Eu acho a hero pool dele interessante. Eu acho que ele é um jogador que nos picos dele é interessante. E o Kivs e Ravira são... Yangjun, Kivs e Ravira são uma linha de suporte meio... Eu acho que ela tá um pouquinho abaixo do nível dos outros.
mas eu gosto do Kivs. E eu acho que o Ravira e o Youngju podem se provar esse ano. Eu posso estar mordendo minha língua, mas eu não confio muito nessa linha de suporte para esse time, pro nível desse time. Mas eles podem morder, eu posso comer minha língua e eles podem provar errado. Por mais que eu não acho que eles vão ser o time que vai ser rebaixado, ainda bem que só vai ser um rebaixado porque eu gosto muito deles, eu não acho que eles vão fazer muita bagunça. Aqui nós temos Cheeseburger, com Argon, Zecin, Jamelgong, Farmer, Singyun, Wuchan e Faith. Eu vou ser sincero, eu assisti pouco sobre todas as pessoas jogando. Eu sei que o Jamelgong é um cara que é divertido de assistir, eu assisti poucas coisas dele, mas eles foram muito divertidos de assistir. O Farmer é um tanque. Eu vou dizer que ele é falativo. Assim, a principal coisa com ele. Ele é meio. Não é tóxico, mas ele fala muito. Senguan, Wuchan e Faith, eu vi pouquíssimo deles, pouquíssimo. Mas eu sei que eles não vão ser rebaixados, eu acho que eles não vão ser rebaixados, eu acho que eles são um time decente. Principalmente eles ganharam da Ultra Blast no Qualifier, que tinha muitos jogadores ótimos. Então assim, eu acho que eles melhoraram muito considerado no passado. Não acho que eles vão fazer uma bagunça, não acho que eles vão surpreender. Mas não acho que eles vão ser rebaixados também. Eu acho que é um time bom o suficiente pra ficar no Tier 1 e talvez beliscar uma vaga nos playoffs da Coreia do Sul. Enfim, e por último, Poker Face. Com Minute, Dart, Fearful, Guruen, Karo, Tenten e Spinal. Esse time aqui é a maior dúvida pra mim. Porque por um lado nós temos Minute e Dart, que são jogadores que eu gosto muito, jogadores que eu acompanho há muito tempo, jogadores que são muito divertidos de assistir. Mas assim, é a mesma coisa com muitos jogadores novos aqui. Não se provaram bons, assim, não se provaram incríveis pra serem uau, olhe pra eles. Esses jogadores falam, pô, ele é bom, gostei de assistir ele, mas ele não tá sendo daquele nível, uau, esse jogador tá me impressionando, esse jogador vai ter futuro. Esses jogadores que estão exatamente como o Poker Face é, bons o suficiente pra estar no Tier 1. Fearful e Guruen é a parte que eu tô com mais dúvida. Porque eu não vi pouquíssimo eles jogarem. Às vezes que eu joguei, eles não me convenceram, infelizmente. Então assim, eles têm que se provar. Mesma coisa, os jogadores são todos novos nesse time. E é bom que eles se provem. O Caro tem Spinal, eu nunca tinha ouvido falar dele. Nunca mesmo, sinceramente. O Caro eu vi pouco e o Spinal eu vi mais. O Spinal é um jogador decente. Essa Poker Face é um lineup de gente decente. São um cara que eu acho que não vão ser rebaixados, mas não vão fazer bagunça. A não ser que eles melhorem muito de uma vez. Mas é isso. São jogadores normais. Não vão fazer bagunça. E é isso. Minha torcida vai estar pra Zero Division e Onside Gaming esse ano. Por causa do Kilo, por causa do Violet. E eu espero que a Zeta ganhe tudo. E que a Onside Gaming consiga fazer uma baguncinha também por aí. É isso. Bom, agora a parte vai ser mais fácil. Eu não vou nem cortar. Vou falar rapidinho. Que é sobre a China, o Japão e o Pacífico. A China, temos Weibo Games, JD Gaming, All Gamers Global, assim que se fala, Milk Tea, Home Dongdong, Soul Victorium e Navy Pig. Eu acho que assim, vai ser difícil a Weibo Game não ganhar essa região, porque antigamente eles já tinham um Gushui de tanque, e agora eles têm o Sunzo, que era conhecido como Billy Deng, que assim, ele era do time CC. E eu acho que eu posso falar isso com confiança. Eu acho que ninguém vai me matar se eu falar isso. Que ele era o melhor jogador de tanque da região. O Billy Deng. Ele jogava muito bem. Infelizmente o Gushui, ele sabe jogar de Winston. E é isso, de Winston. Ele é o melhor jogador de Winston da história, na minha opinião. E eu acho que não é uma coisa muito louca de se falar isso, mas mesmo sendo o melhor jogador de Winston, ele só joga de Winston, infelizmente. Então, pegarem o Billy Deng é muito bom. O Billy Deng vai estar disputando vaga, principalmente agora que o Winston não é tão meta e não parece virar tão meta no futuro próximo. O Liv e o Shai já estavam aí. São jogadores que não mudaram. São jogadores muito bons, obviamente. São da seleção chinesa. Como não vai ser bom? Eles já se provaram. São a WCS que eu acho que não vai ter mudança nos próximos anos, assim, da WCS. A não ser que eles fiquem muito ruins ou alguém muito bom apareça. Porque eles já são muito bons no que eles fazem. E agora esse lineup de suporte é o motivo que eu vou estar torcendo para o Weibo Gaming tudo esse ano. Porque eles têm Lee Sumin, que já é um jogador que eu gosto muito, e o Maka, que é o meu jogador favorito da OWCS. Ele é um cara que, tipo assim, a Ana dele é a mais divertida de assistir. Você pega o jogo... Ai, que jogo que era? Me dá um segundo, gente. Eu vou pegar. Tem um jogo que ele jogou. Foi contra a T1. Cadê? Pela Way Game. Ele tava na Way contra a T1, que eles eliminaram a T1, que fez a T1 não ir pro Mundial, o primeiro Mundial. Pro Champions Clash de 2024.
25. Foi que assim, ele joga. É a partida mais divertida de todos os tempos, já achei. Ele é muito bom, Maka. Ele é meu jogador de longe, meu jogador favorito da época do WCS. Eu falei, obviamente, que o Violet é meu jogador favorito, mas ele é no geral. Na época da WCS, de longe é o Maka. O Maka é muito bom e é muito divertido de assistir. E o Lee Sin-min também é um cara que eu gosto. Então, assim, a Weibo Game tá vindo muito forte. E é isso, eles provavelmente vão limpar essa região, infelizmente, porque eles já estão limparam ano passado. Mas tem uns times aqui que podem fazer uma bagunça. Como exemplo, de JD Gaming, que pegou a JD Gaming misturou basicamente a roster do Team Rock e do Team CC, vindo com Pineapple e Kanek, que são jogadores de DPS que estão muito bons. O Kanek, como eu tinha dito lá atrás, é um ótimo jogador de Venture. Pineapple também se provou muito bom de hitscan esse ano. Obviamente, tipo, a Team CC quase levou um mapa da T1. Isso é absurdo se você parar pra pensar. Porque eles jogaram muito bem. Eles são jogadores muito bons esse DPS. Vai ser muito divertido assistir eles. Essa região da China também é uma região que vai estar divertida. Mas é mais ou menos, eu vou explicar o porquê mais pra frente. Belo Juia tá vindo do Team Rock. Ele é um cara que, tipo assim, ele é um tanque sul-coreano. Ou seja, ele vai ser bom. Não é o melhor da região, eu acho, porque, ó, como eu disse anteriormente, o Billy Deng tá aí. Agora Sunz, né? Vou começar a falar Sunz. O Sunz tá aí. O Gushui tá aí. Tem mais tanques aqui que são muito fortes. Então, assim, eu não acho que vai ser. Ele é o mais forte da região, mas ele é um forte. Agora, Mewtwo e Monk. O Mewtwo era o Mew, que era o Yveltal. E sim, ele tá mudando de jogadores pra. Tá mudando pra times. Pra Pokémon lendário e mítico. Não me pergunte por quê. Ele muda toda hora o nome dele. Ele é um cara que. Ele jogou bem no Weibo Gaming no começo desse ano, no começo de 2025. Mas. Ele não tava jogando bem o suficiente. Deu pra perceber que ele nem terminou. Não, ele terminou o ano com a Gushui, com o Weibo Game, mas não foi bom o suficiente, tão bom quanto ele já foi. Mas ele não quer dizer que ele seja ruim. Ele ainda é muito bom. É só que ele era um nível extremamente elite na época, principalmente na época da Overwatch League. Então é isso. Vamos esperar. Se ele voltar esse nível da Overwatch League, GD Game tem chance contra o Weibo Game. Se não, não tem, com todo respeito. E o Monk é um cara que, tipo, porra, desde que eu sou gente, ele tá jogando do mesmo jeito. Isso quer dizer que é ruim? Não, ele é muito bom. Só que assim, ele é muito consistente. Ele não acho que ele vai evoluir, mas ele também não precisa. Ele é bom. A All Gamers Global não anunciou roster ainda. Eles estavam com uma roster com Viper, com Kivis no Bootcamp, mas tipo, metade da roster não era de verdade, era só stand-in, era só pra aquele campeonato. Então a gente não sabe o que ele é. Mesma coisa com o Milk Tea, que esses são os 4 times que são partners. Não anunciaram o roster ainda. Eu espero que a Milk Tea anuncie uma roster boa, porque eu gosto muito do time deles. É um time muito divertido. Mas enfim, agora para os times qualificados. Home E, que eu vou ser sincero pra vocês, eu não consegui assistir não achei onde assistir as qualificatórias da China, então eu não sei nada sobre os jogadores. O único que eu conheço é o Anon, que deixa eu até confirmar onde ele jogou, porque ele tava no Milk Tea. É um jogador do Milk Tea que jogou muito bem no Milk Tea. Eu queria saber onde é que tá o Recall, que também jogou muito bem no Milk Tea. Eu acho, será que ele tá aqui? Eu não tinha visto, não lembro de ter visto. Enfim. O Anon é um jogador muito bom. E é isso, eu não sei muito. É por isso que vai ser mais rápido essa sessão. Porque eu não sei muito dos times aqui. Principalmente os times que qualificaram. Eu só conheço o Anon daqui, que é um jogador bom. Espero que o Romi vá bem. Do time Dondon, esse jogador tanque em chinês, eu vi o pessoal falando que ele tem tipo 17 anos. Eu posso estar completamente errado nisso, mas se for um cara de 17 anos que classificou pra o nacional da China, esse cara vai ser o diabo em 2, 3 anos. Fora isso, eu conheço o Saya. O Saya é um cara que... Onde é que ele jogou? Cara, eu tô ficando maluco. Eu tenho certeza que eu conheço ele. Enfim, eu devo estar confundindo com o Saya Player. Foda-se. Enfim, esse time, não sei o que vai acontecer com eles. Espero que vá bem. Principalmente porque tem um cara de 17 anos, um tanque de 17 anos. Puta que pariu, se foi isso mesmo, loucura. O Solos Victor é um time que eu queria ver também. Moon é um jogador que, assim, ele jogou bem e ele tava no Once Again Academy. É isso que eu tava tentando lembrar. Ele é um cara que tá aí há muito tempo. Eu já conhecia ele por causa do Once Again Academy. Baba Yaga é um cara chinês que, assim, eu não sei explicar, mas muita gente falando bem. Eu vi muitos chineses falando bem no Twitter dele, falando que ele é um cara que pode surpreender, que ele é um cara que pode se provar, e eu espero isso dele. Protect
tanque sul-coreano, novamente, é o mesmo problema do... Problema não. É a mesma coisa do Bellosvia, só que mais fraco, porque o Protect não é tão bom quanto o Bellosvia, mas ele ainda assim, o tanque sul-coreano, nível de Tier 1, ele é bom. É isso que você precisa saber. E, os outros, a linha de suporte, não conheço nenhum deles. Nem tem página na Wikipedia, então não consigo nem pesquisar onde eles jogaram e tudo mais. Porém, eu espero que eles vão bem, porque tudo indica que são jogadores muito novos. Por último, Navy Pig, que eu não conheço nenhum dos jogadores. Pera aí, deixa eu só confirmar se eu não conheço nenhum dos jogadores. Eu não conheço nenhum dos jogadores aqui. Porém, eu espero que eles vão bem nesse ano. Sempre espero o melhor para jogadores novos. Tomara que eles se provem os demônios dessa região. Tomara que eu coma minha língua com gosto aqui. Agora, sem cortar mesmo, vou passar pro Japão. Cara, no Japão eu tô considerando nem falar sobre todos os times. Porque eu vou ser 100% sincero pra vocês. Aqui, ó. Vou só falar. Vero, Tokitaios, Please Not Be Hero Band, 99 Divine, Telomari, Lazuli, Interforce 36 e Nyan Game. Vero, Nico, Cake, Top Dragon, KSG, Cloud Slay. KSG, muito bom tanque. O Nico, DPS muito bom. Top Dragon, eu acho que é o jogador mais subestimado da história do Overwatch. Assim, de tudo. O cara é muito bom, jogou muito bem no Vero e sempre jogou muito bem. Jogou em todo lugar do mundo, jogou muito bem todos eles. Cloud Slay, uma linha de suporte assim, boa. Pro nível do Japão, eles vão ganhar, provavelmente. Porque esses caras são, tipo, nível semi-mundial, esses caras. Porra, eles tiraram o mapa do Team Rocket no Copa do Mundo de Esportes. Então, tipo assim, esses são jogadores muito bons e eu acho que não vai ter muito disputa. A única disputa seria, agora, do Tokyo Taios, com Ans, Arm, Taiwu, Pepe, Epic e Mihawk. Epic e Mihawk são uma linha de suporte legal. O Mihawk é muito bom, o Epic nem tanto. Eu acho que ele não é um jogador tão bom quanto o Mihawk, vamos dizer assim. Pepe de tanque. Assim, ele jogou com o Wei Gaming ano passado. Tô tentando lembrar. Ele jogou com o Wei Gaming ano passado, jogou bem. Mas é um tanque sul-coreano, a mesma coisa que eu tava falando da China. Um tanque sul-coreano, então ele vai ser bom. E agora ele é de DPS Ans, Arm e Taiwu. Taiwu é um jogador que tá desde a Overwatch League, tá jogando em todo lugar, sempre jogou bem, mas nunca jogou no nível absurdo. Porém, ele pode se provar aqui o demônio esse ano. E o Ans é o Ans. O Ans é o cara que já tá há 200 anos jogando esse jogo. Porra. E ele sempre jogou bem, jogou na San Francisco Shock, jogou na LA Gladiator, sempre jogou bem. E agora tá no Tokyo Taios, então vamos ver como é que esse time vai fazer. Eu espero que eles vão bem. Sim, eu gosto do Vero, mas se eles ganharem eu também não vou ficar chateado não. Agora chega os outros. Eu vou ser 100% sincero, eu vou só falar o nome dos jogadores, se vocês conhecerem eles, por favor me iluminem. Mas eu não conheço nenhum dos jogadores aqui, eu dei uma lida antes. Talvez eu conheça um ou outro que eu tenha esquecido, mas assim, Kiwon Suei, eu não... Tá na tela, vai estar na tela aí, vocês conseguem ver. Eu não conheço nenhum deles, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se eu reconheço. O time do Lazuli era um time que foi muito bom ano passado. Então assim... tem um jogador que eu lembro sim. No Telomari, o Brad Turtle. Ele jogou na Vesta Crew. Faz sentido. Eu lembro de ter visto pelo menos um nome que eu conhecia. Tá, da Telomari tem um jogador que jogou bem na Vesta Crew. É porque a Vesta Crew veio pro Japão, eu tinha esqueci disso. Foda-se. Enfim, Lazuli é um time que é famoso e já jogou muito, mas não tá no seu maior nível. E por último, aqui, a Interforce. O Edson, lembrei. No Interforce 36, o Edson tá jogando. Edson, que é o cara que é a mesma coisa. Ele tá há 200 anos aí jogando. Pô, desde 2017 jogou no Atlanta Range, jogou no Dallas Fuel. Porra. Assim, é um cara que já tá provado, efetivamente falando. E o Hisang também tá aqui. É um jogador que jogou no Zeta Division. Dividiu o tempo com o Bernard. É um jogador bom. Mas assim, não acho que ele seja do mesmo nível. Perdão. Que alguns tanques da Coreia do Sul, mas aqui no Japão ele consegue jogar muito bem, eu imagino. Por último, Nyan Game com o Ace, DPS coreano, que jogou no... Eu não lembro de ele jogo, mas eu já ouvi esse nome. Que ele jogou muitos anos atrás, Por isso que o pessoal tava comentando. Ele jogou, a última vez que ele jogou foi em 2019. E eu vou falar, aqui tem a Pacífica também, e a Pacífica, eu vou ser 100% sincero, eu vou deixar aí na tela, eu vou nem ler os nomes, porque eu não conheço nenhum jogador. Mentira, não vou mentir. Eu conheço o High Vision, o Yo e o Yui do Def. Agora, de resto, infelizmente, principalmente que alguns times que eu conheço, que é o Gatos Guapos, não
anunciaram o roster ainda. Assim, eu não conheço nenhum dos jogadores, infelizmente, porque eu gostaria de conhecer. Porém, eu vou estar acompanhando essa região quando eu conseguir assistir os jogos, porque vai ser uma putaria que os jogos você tá, acho que só o caralho. Vai ser tipo 3 da manhã os jogos. Mas quando eu conseguir, eu quero ver os jogos deles. E é isso, eu acho. Eu queria falar um pouco as rosters que eu conheço, eu consigo comentar. As que eu não conheço, eu não comentei, infelizmente. Mas eu vou estar muito animado para essa temporada. Só recapitulando, os times que eu vou estar torcendo: América do Norte, Gorilla Disciples e DSG. Eu acho que eu nem falei isso, mas eu gosto muito do PGE e eu gosto muito do Ryan. São dois jogadores que eu gosto muito da NA. Então, tô esperando para eles melhorarem o nível deles. Não que eles sejam ruins, mas tô esperando que eles cheguem a um nível mundial. Na EMEA, eu vou estar torcendo só pra Anyone's Legend, porque tem vários meus jogadores favoritos. Na Coreia do Sul, vou estar torcendo pra Zeta Division para um side game. Zeta por causa do Valorant e um side por causa do Kilo. China, vou estar torcendo para o Weibo Game só por causa do Maka. E no Japão e no Pacífico eu não vou estar torcendo para nenhum porque eu não conheço o suficiente. E é isso. Eu vou fazer um vídeo quando sair a roster do time Brasil, da seleção brasileira de Overwatch, que eles estão fazendo os tryouts ainda. Mas assim, o que eu vou falar? O Dalko jogou muito bem nos tryouts. Você tem que assistir os tryouts, é isso. O Dalko jogou muito bem, eu quero muito que o Lucas 42G pelo menos seja chamado para ser substituto, porque eu acho que ele jogou muito bem, eu acho que ele é um ótimo jogador. E de cabeça só isso. Eu vou esperar sair mais os tryouts, ter mais tryouts para eu comentar melhor sobre isso. Valeu, se inscreve aí no canal, galera. Vou estar fazendo vídeos, assim que começar a temporada, vou estar fazendo vídeos sobre os times e analisando um pouco as partidas. E é isso. Valeu, falou, dali.